Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta na TV Cidade, a TV de Farroupilha. Hoje nós estaremos falando sobre Romaria de Caravaggio, um pouco mais sobre esse assunto, essa peregrinação de fé, esses belos exemplos de devoção que nós tivemos há poucos dias aqui em Farroupilha, e também falaremos sobre o contexto político, econômico, social, momento de crise, de dificuldade que o nosso país atravessa. O Cidade Aberta tem o apoio cultural do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses há mais de 20 anos. E eu lembro que você pode nos acompanhar, se você não tem o cabo, não tem acesso ao cabo, acompanhe-nos pelo Facebook TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página e siga-nos. Você vai estar por dentro do que acontece aqui em Farroupilha. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que já está aqui nos estúdios da TV Cidade, o Padre Paulo Roque Gasparetto, jornalista, colega de comunicação também, mas o atual pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. E a presença do Padre Paulo é sempre um motivo de muita alegria para nós aqui nos estúdios. Padre Paulo, bem-vindo, tudo bem comigo? Tudo certinho, Leandro. Prazer muito grande estar aqui, amigos também da TV Cidade. Nós podemos caminhar junto, né? Estamos iniciando então mais um mês, né? Mês 6 desse ano de 2017. O mês dos Santos Populares. Começando com São Pedro e São Paulo, dia 29, depois 24, São João Batista. 21, São Luís. E 13, Santo Antônio. E do Sagrado Coração de Jesus. Né? É o mês do Sagrado Coração de Jesus, então por isso também que a nossa paróquia, a Farroupilha também está ligado nesse momento tão especial. Falando já, olha, nem estava na pauta do programa, mas é bom porque a gente acaba tendo um bate-papo. Santos populares, a gente tem a figura de São Pedro, São João, São Luís, o padroeiro da juventude. Temos uma comunidade na paróquia com essa devoção a esse santo também. E um bairro, né? E um bairro, exatamente. Santo Antônio, município de Bento Gonçalves, também se preparando para a festa de Santo Antônio. Lá é a 139ª festa de Santo Antônio. É sempre uma a mais do que a Romaria de Caravaggio. Esses santos, por que a gente denomina de santos populares, Padre Paulo? Eles são santos populares porque estão no coração do povo. Né? Eles são amados pelo povo. Né? Se nós pegarmos, aqui nem tanto, né? Mas o que são as festas juninas, né? No Nordeste, né? Toda a parte das quermessas, né? E é interessante porque nessas festas, com pouco se faz muito. Faz muito. Umas pipoca, um quentão, né? Lá eles têm o milho, né? Eles têm muita questão do milho lá, certo, né? É a época também. Então, quer dizer, são amados. E Santo Antônio tem um lugar muito especial na vida das pessoas, das comunidades. Um carisma. Se a gente olhar quantas paróquias tem Santo Antônio, quantas comunidades tem com Santo Antônio, quantos nomes de pessoas, Antônio. De comércio, de lojas, né? É muito, até de empresa de ônibus em Bento Gonçalves, né? Então é muito forte. Então são santos muito, muito amados, muito queridos, muito invocados, né? Evidente que Jesus ele é o caminho, né? Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Deus é o fim, o início e o fim da nossa caminhada. E os santos são setas que nos apontam, nos indicam que eles já passaram por esse caminho, né? Eles não são nem um caminho, nem um fim, nem um início, né? Por isso que quem faz dos santos o centro, o início e o fim, não pode, né? O início e o fim é Deus, só Deus, né? Só Deus. E o caminho é próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os santos são setas, como se a gente fosse daqui a Caxias, aqui a Porto Alegre, e tem setas indicando, olha, vão por esse caminho, aqui de 30 quilômetros, dobra à direita, esquerda, vão nos indicando, porque eles já percorreram o caminho, com suas limitações, com os seus pecados, como nós também, mas tentaram viver de uma forma mais radical, mais profunda, o Evangelho. É a mesma coisa que fosse um espelho. Quando a gente olha no espelho, a gente vê se está bem penteado, não está, sei lá, como a gente está apresentado. E aí, no santos, a gente olha para eles e vê o que nós precisamos melhorar, o que a gente pode caprichar um pouco mais, onde nós podemos, quais são as virtudes
nós podemos realmente fazer com que, para que a gente possa alcançar, chegar mais perto de Deus, né? Com certeza. São Pedro, a gente tem a figura da chave, São Pedro, a chave do céu, talvez é uma simbologia, mas São Pedro teve uma participação importante também entre os 12 apóstolos, é a firmeza, é a segurança, é o referencial da nossa igreja, né? Isso, Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, as colunas mestras. Se a gente entrar aqui na igreja matriz, nós temos os 12 apóstolos, né? E bem perto do altar, os dois primeiros, um à direita, quem entra é Pedro, à esquerda, Paulo. Né? Embora que Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, se converteu depois, mas ele tem um papel muito importante, né? Então, no lugar de Judas, foi colocado Paulo aqui, né? E de São Matias, né? Foi colocado o apóstolo Paulo. Então, são aqueles que iniciaram, que deram a vida, que realmente Paulo, diferentes um do outro. Aliás, isso é interessante, né? Algo também que nós estamos vivendo nessa semana, a semana de oração pela unidade dos cristãos, unidade cristã, unidade dos cristãos, semana de oração pela unidade cristã, é muito mais abrangente, que faz parte do CUNIC, do Conselho das Igrejas Cristãs. E justamente o tema dessa semana é o amor que nos une, né? Reconciliação é o amor que nos une. Diferentes. Nós somos diferentes, graças a Deus, né? Todo mundo fosse a mesma lata da gente, a gente cansaria logo. Então, nós somos diferentes, mas deve ser o mesmo Espírito que deve animar todos. Deve ser o mesmo amor, o amor deve nos perpassar e deve nos unir, né? A diversidade. E coisa que nesse mundo também nós precisamos tanto, né? É respeitar as diferenças, né? Com certeza. Nós somos diferentes. Na diferença a gente cresce. Diferença na igreja a gente cresce. Que bom que as pessoas pensam diferente da gente. Que bom. Né? Que bom que a gente tem a diferença nos cutuca. Nos provoca. Nos tira da zona de conforto. Faz a gente andar sempre mais, tal. Então acho que é nessa diversidade que nós caminhamos. A diversidade com toda a questão da criação, a diversidade com tudo que está ali. Quer dizer, na diversidade das comunidades, na família. Na família, nós somos diferentes. Você que é pai e mãe sabe que os filhos, um é diferente do outro. Embora sendo os mesmos genitores, um é diferente do outro. Um tem um gênio, um tem outro. Mas deve ser o mesmo espírito que deve animar a todos. Quando a gente não é na unidade, na diversidade, cada um faz o que quer, cada um acaba muitas vezes achando que o outro você não precisa do outro, e aí não funciona. Nós somos a mesma coisa que fosse um corpo, como diz São Paulo, né? Muitos membros, mas a cabeça não pode dizer para o pé: eu não preciso de ti, ou do coração. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, é nessa unidade, né, o mesmo Espírito que deve estar presente e deve animar a todos. Nesse final de semana também é a festa de Pentecostes, né? Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa. E é interessante porque nesse dia a coleta em todas as comunidades do mundo inteiro é pelas missões. E nós temos as igrejas irmãs no Rio Grande do Sul, de Moçambique, na África. Então, aquilo que é arrecadado em todas as dioceses do Rio Grande do Sul é enviado. É enviado porque lá nós temos padres, irmãs, projetos sociais, projetos de evangelização. Projetos de evangelização. Todo o pessoal lá. Então, quer dizer, Pentecostes significa que nós precisamos enxergar além do nosso umbigo. Além do nosso umbigo. Enxergar além. Pensar além. Enxergar o todo, né? E nessa direção, então, que a gente vai. E nós tivemos há pouco também a questão da Romaria Santuário. Antes de entrar na Romaria, só deixa eu fazer um pequeno parênteses. Aliás, tomei conhecimento no dia de hoje da programação da Semana da Cultura Italiana, que o Seminário Apostólico promove todos os anos. E nesse ano o tema é a devoção aos santos. Nós teremos do dia 21 ao dia 24 de junho a Semana da Cultura Italiana, e no dia 21 a abertura, então, junho. Agora, nesse mês aqui. Com a presença do padre Isidoro Bigolin, que vai estar aí, o padre Paulo, a paróquia do Centro,
paróquia Jesus Ressuscitado, a paróquia de Nova Milano também, os padres estarão dando testemunhos também sobre os santos, e acho que isso é importante, porque todos nós acabamos invocando um santo no momento de dificuldade. Eu, por exemplo, nasci no interior de Caxias do Sul e lá a minha paróquia era São Pedro, então carrego muito daquilo, São Pedro, daqui a pouco aquela expressão São Piero, São Pedro, né? E acho que isso é um lado bonito do ser humano, está invocando a presença do santo, né? Justo, e se nós olharmos assim no nosso interior um pouquinho, todos os capitéis, né? Sim. Toda a questão da devoção popular, né? As comunidades, elas foram construídas a partir disso. Aliás, cidades, né? Vida é o caso Caravaggio. Farroupilha e a Serra com Caravaggio, né? O mesmo Caxias, né? Sim. Ao redor da catedral começou a cidade, depois se expandiu, tal. Em todos os lugares é um pouquinho isso, né? Foi o início onde o pessoal começou a se reunir, conversar, o pessoal se reunia para rezar o terço e depois... Que prática bonita essa. E depois fazer o filó. Sim. Conversar. Música, alegria. Naquela época não tinha televisão. Não tinha corrupção, assim tinha também, mas não se via tanto. Né? Não tinha lá o petrolão. Não tinha Facebook. Tinha não sei o que lá. E as pessoas conversavam mais, davam mais risada, entende? E se conheciam mais. Entende? Acho que essa ligação, essa comunicação que nós precisamos, né, manter. Né? Quando alguém precisava, ajudava. Quando se matava um porco no interior, se partilhava, né? Um boi, sei lá, passava para todos os vizinhos e... Ia lá um pedaço de costela, ia lá não sei quantas pernas. E depois salame, quando eles faziam era mais retribuía. Coisa. E aí você sempre, no fundo... Que saudades desse tempo. Você sempre tinha carne fresca, né? Sim. Porque você sempre tinha algo tal. Então, o torresmo, né? Essa ligação... Mas é o sentido de partilha isso. De partilha, né? A ligação, partilha. Significa de que sozinhos nós não somos nada. Né? Precisamos dos outros. Sim. Então tem certas coisas que nós precisamos resgatar. Precisamos resgatar. Com certeza. Bom, para fecharmos o bloco, festividades do nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, como está organizado para esse ano? Bom, nós estamos assim, nesse mês todo nós temos o Sagrado já colocado na igreja. Em destaque. Nós vamos ter no dia 24 e 25... que é um sábado, domingo. Certo. Nós temos aí uma celebração mais especial, mais focada em toda a paróquia, que é o dia 23, o dia do Sagrado, né? Sexta-feira, dia 23. Então, aquele final de semana nós celebramos o dia 23, 24 e 25. Mas nós temos a questão das promoções, né? Que é a promoção do Sagrado, que nós realizamos em todas as comunidades. Já fizemos do Pio X, já tem no mês agora lá no bairro São Luís, depois tem São José, depois tem todas as comunidades vão fazer uma promoção. São Francisco, Nova Sardenha, Coelho, São Luís. E essas promoções, elas são promoções de solidariedade. Por exemplo, nós estamos ajudando, já há alguns anos, 2 anos, vai para o 3º agora, a comunidade do bairro Imigrante, onde estão construindo a igreja. Nós estamos já com as alicerces para subir. Tijolo. Mutirão da solidariedade. Então, quer dizer, o pouquinho que dá a cada comunidade. Então, os valores são valores pequenos, são R$25 o almoço, com coisa boa tal. Então, no fundo, é para a comunidade confraternizar. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente faz festas nas comunidades e a gente acaba colocando ingressos, muitas vezes 50 ou 55 ou 45, nem todos têm condições de ter esse valor. Então, um preço reduzido, R$20, R$25, que é um preço, e o pouquinho que dá, aí a gente partilha com aquela comunidade que está começando, soma e ajuda aquela comunidade que está iniciando. Então, é o coração do Sagrado que se reparte, a solidariedade, e ao mesmo tempo também se confraterniza com a comunidade, onde todos podem participar, e depois ajuda um pouquinho que sobra aquelas comunidades que estão começando. Sim, então dias 24 e 25, celebrações especiais aqui na Matriz. É isso aí. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Em seguida, sim, nós falaremos sobre Caravaggio, a Romaria, a 138ª Romaria ao Santuário de Caravaggio. Ainda está bastante presente na nossa memória e foram muitos exemplos
de fé, demonstrações de fé em que pese o mau tempo, a chuva intermitente, relâmpagos, trovoadas no primeiro dia de Caravaggio, mas muitas pessoas, milhares de pessoas, não se intimidaram com tudo isso e valia tudo realmente para estar com a mãe e estar em Caravaggio. O Padre Paulo estava lá também e com certeza vimos exemplos e demonstrações que nos fizeram refletir bastante. A gente volta em seguida com o apoio cultural do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, cuidando da saúde dos farroupilhenses há mais de 20 anos. Fica aqui na TV Cidade, a nossa TV. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, canal 14, canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. E nós voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, tomografia, ultrassom, ressonância magnética, raio-x, tudo isso e muito mais com o CID, qualidade nos seus procedimentos. É nosso convidado, o padre, também jornalista, Paulo Roque Gasparetto, está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Romaria o Santuário de Caravaggio, acho que era tempo que nós não vivíamos aqui em Farroupilha uma romaria com a adversidade climática que nós tivemos na edição desse ano. Romaria com chuvisco, com frio, com cerração. Eu me lembro de ter participado agora com tanta chuva, com trovões, relâmpagos, não lembro de uma romaria de Caravaggio nesse porte, mas mesmo assim colhemos e vimos inúmeras manifestações de fé e devoção, né, Padre Paulo? Que exemplos que a gente tem visto. Em primeiro lugar, parabéns à TV Cidade, pela cobertura que vocês fizeram, uma bela cobertura. Obrigado. Né? Uma cobertura assim, digna da altura, né? Realmente foi muito, muito especial aquilo que vocês fizeram. Estive acompanhando também os programas que depois foi repassado aqui Obrigado, na televisão, foi muito bem, com qualidade muito boa, né? E com profundidade, né? Com sentido, com devoção, realmente com todo esse lado religioso, esse espírito religioso, não só como reportagem, mas como também vivendo, né? Esse momento muito especial
da diocese. E como você disse, né, chuva é chuva, né? E aí... E a chuva ainda continua, né? Se chove, a bênção deixa de nossa chover, né? Meu pai já dizia que o tempo já não casou para não ser mandado, né? Então, tem que deixar, não tem como não. Tem que deixar, tô brincando aí, as mulheres aí, não tem nada a ver. Mas tem que deixar mesmo, tem que deixar chover, né? Tem que deixar chover. E aí, mas eu acho que de repente diminuiu a quantidade. Mas não se perdeu o foco. Mas o foco, quer dizer, quem foi com muita fé nessa questão da celebração. Eu tive no primeiro dia mais com o pessoal da imprensa. Depois, no segundo dia, rezei missa às 9h. Depois estive nas capelas das confissões também. Fiquei lá um período, umas 3 horas, 4 horas, na capela das confissões, confessando e dando bênção e tal. E gente vindo de Caxias. Aquele tempo, né? Lá de São Ciro, lá de outro lado da cidade. Cruzou Caxias do Sul, cruzou, né? Caxias do Sul para estar aqui e tal. Então, esses depoimentos, né, de fé, de quem estão dizendo assim, não podia não estar aqui, porque eu tinha que estar aqui. Se não viesse, não realmente tal. Então, faltava algo. Faltava algo. Então, vida. E claro, e muita gente foi de carro também, né? Sim. Muita gente foi de carro, acabou indo do carro, porque também não tinha coisa. Mas acho que foi um momento muito especial. Claro que eu também nunca tinha vivido assim 3 dias de romaria, 3 dias de chuva, né? Os italianos dizem la vinha só sete reverse. Mais ou menos era isso, né? Domingo ainda, mais ou menos, né? Deu um pouco de aliviada, né? Mas no sexta e sábado. Principalmente sexta-feira. Né? Foi muito forte, né? Muito forte. Que imagens ficaram, que demonstrações ainda estão da romaria estão na sua memória desse ano, Padre Paulo, em meio a todo esse cenário que nós acabamos de descrever? As celebrações, elas foram todas dentro da igreja, né? Igreja. Eu me lembro do ano passado, eu rezei às 9 fora, foi aquele dia que deu 150 mil, né? Num dia, e tinha uma multidão. Mas fora, ele é, de um lado, sim, mas do outro lado também dispersa, né? Dentro do santuário, consegue mais focar. Então, quer dizer, acho que as celebrações foram muito bem preparadas e celebradas. Então, acho que foi muito especial. Aquilo que eu disse antes, essa demonstração de fé das pessoas que vieram de outros lugares, né? Às vezes com bastante chuva e também com essa caminhada que eles acabaram fazendo. E depois, com certeza, acho que a união lá também, a organização, né? Sim. A organização. E o Padre Gilei também está de parabéns, né, por toda a organização, seja da parte da brigada, seja da parte, toda a parte. Todos os envolvidos. A imprensa que esteve lá junto, né, divulgando, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, acho que foi bem legal. Acho que é a vida assim, né? Alguns dias, alguns anos é calor, né, dá o verãozinho, outros é frio e geada, né? Outros anos é chuva, né? E assim vai, né? Os dias são diferentes. Eu estava falando da oração, da semana de oração para a unidade cristã, que nós somos diferentes. E o tempo também é diferente, os dias são diferentes, né? Cada dia é um modo, então acho que isso também é importante. Mas falando também, além do Santuário de Caravaggio, falando da questão do clima, do tempo, né? Eu vi hoje, né, ontem, a questão dos Estados Unidos que se retiraram do Acordo Climático de Paris. Atitude de Donald Trump. Então, ele estava esses dias se encontrando com o Papa, né? Sim. Lá com mas o Papa Francisco não mostrou muito os dentes, não. Justo, mas estava ali. Mas lembrando que o Papa, a encíclica do Papa Laudato Si, ela é profunda, fala a questão das consequências da questão do clima, que precisamos nos unir como um todo, a sociedade, quer dizer, o mundo precisa se unir, quer dizer, não pode, o que ele demonstrou com essa atitude é de que ele está preocupado com o umbigo dele, com o interesse, só o interesse americano, não? Protagonismo interesse econômico, a economia, porque por causa do emprego, por causa do dinheiro. Se nós continuarmos destruindo o meio ambiente do jeito que nós estamos destruindo, amanhã ou depois nem mais tem emprego, né? Nós vamos estar tudo pelos ares, né? Quer dizer, essa consciência de que nós precisamos, e os Estados Unidos é o maior poluidor do mundo, né? O que mais consome, que mais polui. Então, quer dizer,
É um absurdo. Acho que isso é um atraso, é lamentável. Sorte que isso vai demorar uns 4 anos para ser colocado em prática. E quem sabe o cara já está longe. Fechando a porta. Fechando a porta. E de repente o povo americano, que é um povo muito inteligente, muito sábio, vai saber escolher alguém que possa depois, de repente, voltar atrás. Porque nós precisamos nos unir como sociedade, como mundo, né? Saber que é preciso que eu perca alguma coisa para que o outro possa, para que o mundo possa ganhar. Sim. O mal do Brasil também é esse, né? Esse é o mal do Brasil. Cada um pensando em si mesmo. Sim. Quer dizer você na individualidade, não na coletividade. Você não pensa naquilo que é nacional, não pensa naquilo que é Brasil, que não é Brasil. Quer dizer, é aquilo que me faz bem para mim. Então, se eu consigo tirar proveito, se eu consigo não sei o quê, o que importa sou eu. O que importa sou eu. Então, quer dizer, essa cultura egoísta não leva a nada. E nós vamos chegar ao colapso. Então, quer dizer, é lamentável, né, a gente ter atitudes assim dessa e a importância dos Estados Unidos a nível também de outras nações. Que quer não queira, os Estados Unidos é uma referência mundial. São uma referência mundial. Então, quer dizer, certamente ele vai ter muito dor de cabeça, né, porque existe muito ambientalistas e muitas pessoas conscientes lá nos Estados Unidos, como tem em todos os outros lugares, e que vão realmente reagir, né, em cima daquilo que o pessoal... Mas é uma notícia assim que nos chama muita atenção ali a nível mundial. A nível nacional, nós estamos ali com um presidente que está e não está no poder. Estão velando ele, mas não enterraram ainda, né? Estamos só no velório. Ele já nem mais respira por aparelhos? Não, tá mortinho. Tá morto. E será que esse morto vai demorar para ser enterrado? Esperamos que não, né? Porque afinal de contas, acho que a economia, o Brasil perde, né? Porque quando de repente a economia estava começando a dar sinais, aí vem de outra coisa. Esse terremoto político. Embora também não dá para se iludir muito, né? Você sabe que esse mundo que está ali é um mundo econômico, esse mundo econômico, onde a economia está em primeiro lugar, onde as coisas estão em primeiro lugar, as pessoas são descartáveis, né? E até que serve um, depois não serve mais, vem o outro, aí não serve mais o outro, vem o outro, porque os interesses, né, como o Brizola dizia, os interesses são outros, né? Então quem manda realmente justamente nesse nosso mundo são os mercados internacionais, são muitas vezes os grupos, enfim, né, as grandes corporações que acabam também, então vai e certamente você não ficar se iludindo muito, porque nós estamos aqui, o pessoal já está lá na frente, já pensando já no pós, né? Aquilo que vem depois. Mas é isso, eu acho que uma outra decisão também a nível do Brasil é a questão do foro privilegiado, né? Se faz tudo em nome do foro privilegiado. Que o Supremo está votando, né? Já tem 4 ministros que já votaram a favor da queda do foro privilegiado, que aliás é o fim, né? O fim. E que é uma proposta também na CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o AB, a Ordem dos Advogados, né? E defende essa questão de que realmente se não fica protelando, né? Fica protelando e nunca se julga, né? Então, de repente, os crimes cometidos demora 10, 15 anos, porque o Supremo não tem condições de julgar todas as demandas, né? De modo especial daqueles que têm um foro privilegiado, que são os deputados, são os senadores, os ministros, né? Aliás, se renova, né, o foro privilegiado de alguns ministros, né? Para a questão da defesa, né? Um corporativismo. Então, quer dizer, essa é uma proposta, uma reforma. Acho que nós precisamos ter uma reforma política profunda, porque a proposta dessa política, dessa modo de fazer política, aonde se vai muito dinheiro, e que para poder está vencida, para poder manter, para poder você se reeleger, para você poder estar no governo, ganhar ou ficar no poder, você precisa de muito dinheiro, e aí você tem que buscar dinheiro nas iniciativas privadas, nas grandes corporações, que depois eles vão pagar um preço depois, vão cobrar essa conta, né? A fatura virá. A fatura virá, né? Esse é o mal da coisa. Então tem que fazer uma reforma política profunda em todos os sentidos,
A questão talvez até o fim do regime presidencialista no Brasil. E a implantação de um outro modelo. Parlamentarismo, né? Parlamentarismo. Que, aliás, acho que seria interessante, porque, afinal de contas, num parlamentarismo, o Temer já tinha caído já naquele dia. Sim. Naquela noite lá que saiu as gravações, o primeiro-ministro cai. Sim. E vem outro no dia seguinte. Então não tem esse solavanco de esperar um impeachment, como a Dilma, não sei quanto, ou não sei o quê. Eu queria te questionar exatamente nesse sentido. Me parece que são 3 alternativas para uma troca de presidente: renúncia, o que o Temer já descartou que não deve fazê-la. Processo de impeachment, que pode ser aberto. Enfim, a Câmara dos Deputados tem aí 12, 13 pedidos de impeachment, um deles encaminhados pela OAB. Ou então uma outra possibilidade da saída do atual presidente, na atual conjuntura, a possibilidade da cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma e Temer. Tu acha que alguma é viável aí? Eu acho que nenhuma das 3 vai... Uma, porque o impeachment demora muito. É uma questão política. É uma questão política, demora um ano, 2 Ainda anos. Temos muitas sequelas do último. Ele não vai renunciar por enquanto não vai renunciar, mas e a questão do Supremo, a questão da cassação da chapa pelo TSE, acho que o ministro vai ser amorcegada. Vai pedir vista, né? Já está ali, já está cantado isso, já. Então vai pedir vista e com isso vai prolongar mais tempo. Acho que o que pode acontecer é de que os partidos mais próximos, que seja a própria questão do PSDB, o PSDB dos tucanos, e mais a questão do PMDB, abandonaram o barco? Aí fritou. Aí não tem como. Acho que é mais provável que o caminho seja esse. Sim. Realmente de uma retirada. O abandono de aliados. Retirada de apoio. E que não renunciou ainda porque o foro privilegiado, né? Esse bendito foro privilegiado que não quer cair na malha fina, vamos dizer assim, porque não é só ele, mas tem o Padilha, tem o Moreira Franco, tem uma série aí. É um grupo do pessoal que vai dar, então, quer dizer, nesse sentido. Mas eu acho que a questão de discutir qual o regime que nós queremos, se é o parlamentarismo ou o presidencialismo. Eu pessoalmente sou do parlamentarismo, porque eu acho que seria muito mais. Aliás, o nosso regime hoje é o presidencialismo, mas não é o presidencialismo na sua essência, é o presidencialismo da coalizão política. Que perdeu tudo, né? Que é outra coisa, né? Sim. Porque o que tem de partidos de aluguel, né? Que abriram um partido só para ganhar. Quem diria PT e PP no mesmo grupo? Sim. E depois o próprio PMDB tem um monte também. de partidos, nanicos aí, que estão ali para ganhar fundo partidário, para poder depois vender o espaço na televisão, para depois poder se autopromover, barganhar cargos. É tudo assim, gente, hein? É Brasília, hein? É o toma lá da cá. É de lá de cima até embaixo. Sim. Todas as instâncias. Sem Temer. Dos municípios também. A pergunta que a gente nós fazíamos no ano passado, sem Dilma com Temer, agora sem Temer, quem seria a liderança do Brasil? O Brasil tem hoje, na tua visão, Padre Paulo, uma liderança política ou estão todas elas arruinadas, comprometidas? Não, eu acho que tem gente muito boa, né? Eu acho que tem gente muito boa. Eu acho que a Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal poderia ser alguém que poderia fazer a transição, né? Se fala muito em outros, né? Mas eu acho que seria alguém que seria uma pessoa isenta, né? Sim. Poderia fazer essa pouco descontaminada desse meio. Não, nem o Maia, nem o presidente do Senado, porque os dois estão na Lava Jato, né? Estão citados, então já amanhã depois tem que trocar de novo. Mas se fala em Lula, se fala em Fernando Henrique, se fala em Tasso Gereissati, Nelson Jobim. Não, o Jobim não sei também não conheço muito, mas Jobim até ao menos é alguém que tem um trânsito, perpassa todos os partidos, acho que não seria o fim, mas não. Alguém suprapartidário. Mas não Lula, não sei, eu acho que não. Alguém, acho que alguém isento, um pouco assim, alguém que tenha uma responsabilidade ou uma questão moral, que possa dizer alguma coisa e que essa pessoa possa depois fazer uma transição para 2018 e aí 2018 pensar até lá uma reforma política profunda e que aconteça uma reforma partidária profunda e redesenhar um outro modo, um outro pacto federativo, onde possa se ouvir, né, a questão, as organizações, a OAB, CNBB, sei lá,
e todo esse pessoal que tem uma responsabilidade e em cima disso depois trabalhar. Com certeza. Vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, a gente volta já já com a sequência então e a parte final do nosso bate-papo hoje com o Padre Paulo Roque Gasparetto, aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, TV Cidade, canal 14. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, tomografia, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, tudo isso e também muito mais é aqui com o CID, no prédio da TV Cidade, na rua Rui Barbosa, número 12, no centro da nossa cidade. Como eu costumo dizer, estamos a uma quadra da nossa igreja matriz do município, esse belíssimo cartão postal. E o Padre Paulo Roque Gasparetto, também jornalista, é nosso convidado no programa de hoje. Padre Paulo, trazendo para Farroupilha também, nós tivemos ali na semana passada, enfim, há cerca de 10, quase 15 dias, uma polêmica muito grande com a declaração da vereadora Eleonora Broilo, do PMDB, na sessão da Câmara de Vereadores, quando ela disse que os nordestinos sabem sim se unir, mas se unir pela corrupção, para ser corruptos, ou enfim, talvez não sabem nem falar, alguma colocação nesse sentido, e logo esse assunto, via redes sociais, viralizou, foi notícia no estado, no Brasil também. Qual é que é a tua análise dessa situação? Se fez uma tempestade muito grande num copo d'água? Porque me parece que é claro aí, a vereadora Eleonora, na ocasião, foi infeliz no seu comentário. Eu posso ser infeliz num comentário, o senhor pode ser infeliz, nós podemos errar, é isso, é nato do ser humano. E depois, num outro ponto, me parece que foi muito exaltado, e aqui entra a figura de um jornalista, muito exaltado, um trecho da fala. Nem sempre esse trecho, ele talvez estava na contextualização do demais, pode ter sido descontextualizado. Qual é a tua análise? Pois é, eu acho assim, é claro que eu não acompanhei, como você disse, né, todo
o debate, né? Não sei como é o que estava acontecendo ali. O que se falava? O que se falou, o que se foi dito, toda a questão do pessoal. Claro que aquela parte em si foi uma parte, assim, ela teve um cunho de um pouco de preconceito, né? E depende, acho que a intenção, tenho certeza que a intenção não foi essa, né? Mas geralmente isso que se percebeu, né? E depois, com toda essa questão das redes sociais hoje, hoje em dia é algo assim muito fácil, né? Que qualquer coisa você acaba também espalhando muito fácil, né? Joga aos 4 ventos. É muito fácil, né? Voltando lá para os nossos avós, dizia que é a mesma coisa que quando você pega naquela época os travesseiros eram de pena. Sim, certo. Pena de galinha. E aí já dizia na época que era falado alguma coisa, né? Imagina sem redes sociais. Era a mesma coisa subir num prédio alto, abrir o travesseiro e soltar as penas no vento, né? Na hora que você vai recolher, você não recolhe mais, né? Não consegue mais recolher, porque isso se espalha. E hoje em dia, com a questão das redes sociais, isso também é algo assim muito imediato, né? Certamente a repercussão... Falou aqui, está no mundo. É no mundo. E a repercussão certamente não teria dado tanto se fosse em outros tempos, né? Assim, onde tem toda essa questão das redes sociais e tal. E a própria transmissão da sessão da Câmara via internet também, né? Internet, né? Tem toda essa questão toda, né? Então isso é muito forte. Eu acho que o que a gente tem que pensar um pouco também é assim, nós precisamos, se nós estamos falando da Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos, nós somos diferentes. Então, o que a gente não pode é generalizar. Dizendo que nesse caso, mas em todos os outros casos, quando você generaliza, né? Quando você generaliza, né, um povo, quando você generaliza ou quando você faz uma generalização, entende? Mesma coisa que a questão dos políticos, né? Nem todos os políticos são corruptos. Não tem muitos políticos sérios, entende? Políticos que estão aí e pensam, trabalham, fazem. Então, quer dizer... Como daqui a pouco pode ter, com certeza tem jornalista que é corrupto, tem outras profissões, empresários. Em outros campos também. Então, quer dizer, eu acho que existe muita coisa boa. O Papa Francisco dizia agora, no domingo passado, que era o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, que muitas vezes nós, com facilidade, nós acabamos exaltando ou espetacularizando. Espetacularização da notícia. Então, muitas vezes a gente faz muito isso, né? E a gente pega, se produz muito e a gente isso. Pega muita coisa negativa só. A gente não olha o resto do bom, né? Eu chamo isso de um laboratório da informação. E de repente... Para criar um espetáculo. O que é um laboratório? Daqui a pouco, da forma como tu junta os componentes aí, tu pode ter uma explosão. E a notícia é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Então, quer dizer, no fundo você acaba e tem tanta coisa boa acontecendo, né? Tanto gestos de solidariedade, tanta coisa bacana, legal, né? Tantas pessoas que se ajudam. Eu lembro agora, nesse mês, também falando nesse mês aqui, onde nós temos o dia 9, tem aquela promoção com o padre Osmar Coppe, lá no ginásio do Saturno, em benefício ao Hospital São Carlos. Sim. O nosso hospital. Então, quer dizer, essa rede de solidariedade que existe, que é tão bom. Quando a gente pensa a questão, nós temos agora dia 15, Corpus Christi, né? E aí a gente está também pedindo, o nosso gesto concreto são roupas de criança. Chovalzinho, porque é o que mais se pede. E tem gente muitas vezes que nasce aqui pertinho e não tem muitas vezes roupinha e tal. Nós estamos pedindo. Tem que ver quanta coisa já veio. Entende? E quanto virá ainda? E quanto virá, e nós estamos distribuindo já, nós estamos passando, distribuindo, já estamos entregando já para o pessoal, para não ficar aí frio, chuva, tal, esperar o quê? Nós estamos dizendo, muita coisa tem ali, porque a gente vai distribuir depois, vai repassar para os lugares que precisa. Mas muito interessante, né? Pessoas que fazem crochê, né? Fazem ali o macramê, ou fazem lá o pezinho do bebê, a toquinha, tal, coisa linda, coisa bacana, legal.
Então, no fundo, então, acho que o bem é muito maior, né? O bem é muito maior. E isso é muito importante. Então, a gente não pode generalizar. E também a gente não pode também, muitas vezes, colocar um preconceito numa pessoa por causa de uma palavra, né? Ou por causa de uma frase, ou por causa de algo, né? E a gente esquece tudo bem, esquece o contexto onde o Lopes também foi. E a pessoa talvez não é só aquilo, né? Não é. Então, não foi o objetivo, enfim. Não foi o objetivo, eu não estou aqui para defender nem A nem B. Justo, também não. Mas eu digo, a intenção é essa. Então, acho que a gente tem que pensar de uma forma maior. Né? Olhar um pouco mais adiante. Mais adiante, né? Com o coração, com a misericórdia, com o perdão, com um lugar maior, porque eu acho que isso é muito importante. Com certeza. Padre Paulo, já arrematando o nosso programa também, estava pensando, o senhor mesmo disse aqui num determinado programa, não me recordo, mas alguns programas atrás, que nós estávamos em tempos difíceis, numa crise ética e institucional, enfim, realmente está difícil, relacionamentos difíceis em diversos âmbitos, em diversas situações, é o individualismo, o eu fala mais alto do que qualquer outra situação, o que está do meu lado, que se vire, que eu tenho que pensar em mim, o resto é o resto, enfim. Será que não está na hora da humanidade também regressar, voltar a alguns valores? Porque me parece que se continuarmos assim é o caos, o colapso. Nós precisamos humanizar o humano. Precisamos de repente humanizar aquilo que a gente esqueceu. E a gente precisa também, acho que aquilo que a gente dizia antes, né, de esquecer um pouco o eu, para depois pensar no nós, pensar naquilo que é melhor para a nação. Se cada um ficar defendendo o seu interesse, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então precisamos de repente ceder alguma coisa para que a gente pensar num bem maior, né? Eu acho que essa é a dimensão. Seja como humanidade, quando a gente olha a questão que eu dizia antes dos Estados Unidos, né, do clima, é algo muito importante. Nós dependemos dele. É o planeta que está em jogo, né? A vida dos netos, dos bisnetos, das pessoas que vão vir depois, não nossa. Nós precisamos pensar aqui de 100 anos. As pessoas que vão estar aqui no nosso lugar aqui de 100 anos. Para que eles não se levantem contra nós e digam, vocês foram uns irresponsáveis. Vocês podiam ter feito algo diferente. Vocês podiam ter salvado a humanidade. Vocês podiam ter pensado mesmo no dinheiro, na economia e naquilo que era melhor, não sei o que lá, pensado no todo. Vocês não fizeram isso, vocês foram irresponsáveis. Então nós precisamos assim pensar nessa questão e também a nível de Brasil, pensar na questão também um pouquinho também nas nossas comunidades, né? Olhar assim o todo, né? Das nossas comunidades, dessa questão da solidariedade, nos gestos. Os pequenos gestos, né? Mas tem muita coisa bonita acontecendo também, com certeza. Então, aqui em Farroupilha, sim, basta na quadra que nós estamos, tem muita coisa bonita que está acontecendo. Enfim, eu acho que nós temos que mudar um pouco a nossa visão também. Aquele exemplo que a gente disse, coloca um copo de água aqui na nossa frente. O senhor vai olhar para um copo d'água e vai dizer assim, esse copo d'água está bonito. Eu vou olhar e dizer, não, olha, realmente, ele podia estar mais cheio, ele podia estar mais baixo, aqui tem um detalhe, não sei. É a forma como nós enxergamos. Isso aí, da forma como nós enxergamos a verdade. Enxergar com esperança. Enxergar com entusiasmo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E não tem outro caminho. Mas eu sou alguém... Um entusiasta. Esperançoso. Eu acho que depois da crise, depois das dificuldades, vem coisas boas. Depois do temporal, a bonança. Justo. E o mau tempo nunca dura para sempre. Não há mal que dure para sempre. Então, eu acho que aquilo que nós estamos vivendo como sociedade, como humanidade, como Brasil também, tem jeito. Depois disso, nós vamos sair melhores. Se soubermos realmente tirar o proveito. Tirar o proveito que precisa ser aproveitado. Eu acho que nós precisamos, eu acho que nós temos tudo para ser. Olha a questão da agricultura do Brasil. Quem é que tem o solo que nós temos? Tudo que se planta dá. Sim. Somos ricos, podemos abastecer o mundo de alimento. Não só para as vaquinhas dos Estados Unidos, né? Com a questão de soja e outras coisas, mas a gente consegue alimentar o mundo, consegue alimentar o nosso Brasil.
temos essa condição de fazer tudo isso. Então, acho que falta, de repente, alguém que enxergue além. Sim. Pensar além. Não existe meia entrada. Não existe almoço de graça. Se tem almoço de graça, alguém paga. Alguém paga. Sim. Então, essa questão do Brasil, de dizer, não, o BNDES, eu tiro proveito. Quer dizer, mas se você tirar proveito, que é o dinheiro de todos... Está tirando de alguém. Está tirando de alguém. Está tirando de alguém. Não tem essa questão. Tem que pensar aqui de 20 anos. Pensar aqui de 20 anos. Vamos tirar fora. Vamos pensar menos na questão privada, vamos pensar naquilo que é público de todos. Sim. E vamos fazer uma... Então, eu acho que é nessas reformas aí que nós precisamos pensar. Quer dizer, pensar adiante. Porque senão nós estamos fazendo o quê? Nós estamos matando uma geração, uma juventude. Ceifando sonhos. Pela violência, pelas drogas. Olha aquilo que é São Paulo. Caracolante. Olha o que é aquilo. É difícil você dizer, nós somos humanos, dizer, como é que pode aguentar isso? Quer dizer, a violência aqui no nosso estado, né, estado também, que é insuportável. E também, nós estamos também, além de toda essa questão da violência, nós estamos também ceifando sonhos de trabalho, né? Olha o que é, por exemplo, olha quantos jovens, na idade de 20 anos, até os 25, 30 anos, estão saindo nas faculdades. Caxias são 7, 8 mil jovens. Olha a potencialidade que está aí, dando sopa. Que nós estamos perdendo. É uma geração de sonhos perdidos. Porque não tem emprego, não tem onde você colocar o teu potencial, o teu trabalho. Você não tem aonde você realmente, quantas soluções, quanta pesquisa, quanta coisa que se perde. Então nós estamos às vezes matando uma geração toda por incompetência, né? Por incompetência e por vaidades, por brigas políticas, por poder, individualismo, por poder, poder. Então status, tá? Então acho que nós precisamos repensar a nossa vida e a nossa caminhada. Com certeza. Mas tenho certeza de que dias melhores virão. Virão e violão, sim, virão. Padre Paulo, para concluirmos aqui nesta câmera também a sua mensagem de... Eu sempre gosto de uma palavra de otimismo, de esperança, porque na verdade o otimismo, a esperança, nós temos que injetá-lo na nossa vida, faz parte, é como que nós nos alimentamos. Se nós não nos alimentarmos, nós não vamos a lugar nenhum, né? Então precisamos também de alimentação, de esperança e otimismo. Vai lá. Mas eu queria dizer, nesse mês de junho, que é do Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos confiar nele, colocar o nosso coração junto ao coração dele. E que nós possamos ter a certeza de que ele não nos abandona, que ele caminha conosco. Ele vai à nossa frente. Ele caminha à nossa frente, ele vai à nossa frente. Então não tenhamos medo. Se Deus é por nós, quem será por conta nós, nos diz São Paulo. Então, a certeza desse Deus que nos acompanha sempre. E esse mundo é de Deus. É de Deus. E por isso, se é de Deus, tem jeito. Depende de cada um de nós. Depende de nós. Depende das nossas atitudes, depende daquilo que nós realmente fizermos, daquilo como nós queremos fazer. Então, que a gente possa ter essa confiança e a certeza de que nós construímos. Na vida da gente é um processo, é uma caminhada, passo a passo. Né? Passo a passo nós fizemos ela. Não tenha medo. Né? Não tenhas medo. É preciso avançar para águas mais profundas. Diz a passagem bíblica. Ter coragem. Ter coragem. E ter a coragem. Com certeza. Padre Paulo, agradecido. Muito Até obrigado. A próxima. Muito obrigado. Se o nosso papo serviu para algum pensamento interessante, né? A gente fica muito contente. Não é algo estático, mas é algo que nos faça talvez refletir, né? Muito obrigado. Até a próxima. Falamos um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Hoje fomos generalistas. Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Ficamos por aqui com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Nós ficamos por aqui. Desejo a todos uma boa sequência de atividades, bom descanso, bom trabalho, enfim. E você já sabe, a gente se encontra aqui na nossa TV Cidade. Até a próxima.